Fala, meus amigos, daquele jeitão! Hoje a gente vai falar a respeito dele, o homem, a lenda, o mito, Rambo. Mas não aquele Rambo velho de guerra que começou tendo o primeiro sangue derramado, que depois salvou prisioneiros de guerra, resgatou o ex-comandante e amigo e ainda salvou missionários no meio da selva e, por fim, arrancou o coração de traficantes mexicanos. Não, a gente vai falar de outro Rambo. Um Rambo que, digamos assim, acabou se transformando no meio do caminho. Não, a gente vai relembrar aquele herói arroz de festa que sorria enquanto atirava, obviamente cuidando para não acertar ninguém e que conquistou o coração das crianças das antigas, seja virando os mais diversos tipos de brinquedos, seja como histórias em quadrinhos e álbuns de figurinhas, músicas, concursos pra lá de malucos e muito mais. E sabe o que é mais legal? A gente vai relembrar tudo isso e olha, com um vídeo cheio de curiosidades. Então, seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show. Daily, eu já falei, tu não é todo mundo. Aí vou dizer, né? Falar de Rambo é sempre uma maravilha, diz aí. Tanto que aqui no canal já deve ter, olha, pelo menos uns 15 vídeos falando sobre o nosso ex-combatente com trauma de guerra preferido de todos os tempos. E por falar em ex-combatente com traços de sociopatia, como todo mundo sabe, em 1982 o Rambo foi perseguido, chutado como um vira-lata sarnento, acuado pela polícia e guarda nacional como um animal perigoso e mesmo assim não matou ninguém. Apesar de mostrar pra geral que quem mandava naquele pedaço de morro era ele, tá acabado. Eu poderia ter matado todos. E você? Na cidade você é a lei, mas aqui sou eu. Não me provoque. Não me provoque, eu vou... E ali, debaixo de um ser que era um ex-combatente perturbado com traços de loucura e sem a mínima empatia como era no livro de 1972, o velho soldado vivido pelo Sylvester Stallone começou a ganhar a simpatia da galera. Inclusive pra criançada, já que naquela época qualquer tipo de filme era pra família toda. Aí veio 1985 e no auge da era Reagan mandaram o Rambo de volta pro Vietnã e ele detonou tudo por lá num dos filmes mais explosivos daquela década, transformando o Boina Verde em um fenômeno mundial. E com isso, o combatente se tornou uma mania aqui no Brasil. Principalmente com a criançada que vibrava com as aventuras do Rambo e a força da liberdade no desenho de 1986 e que a gente aprendeu a curtir demais já a partir de 1987 no Show da Xuxa. A partir desta segunda, o Show da Xuxa fica ainda mais animado com novos desenhos. Os Centurions, a Floresta Mágica dos Ewoks, Galaxy Rangers, Rambo, o incrível campeão da liberdade. Galtar. Olha, eu não vou nem me estender muito nisso, já que um tempo atrás saiu um vídeo cheio de curiosidades sobre esse desenho que eu espero mesmo você já tenha assistido e se não assistiu, fica a dica para depois que esse vídeo aqui acabar. Bom, o caso é que saindo do nicho ali de Exército de um Homem Só, como os nossos pais adoravam assistir e se tornando um herói do povo, principalmente dos baixinhos e baixinhas da Xuxa, o Rambo, além de ser uma máquina de guerra, se tornou também uma máquina de fazer dinheiro. Já que do nada começou a aparecer tudo quanto era tipo de produto com a cara torta do Sylvester Stallone usando a faixinha vermelha do Rambo. E quem disse que a gente reclamava, né? Afinal de contas, naquela época, todo mundo ou queria ser o Batman, ou queria ser o He-Man, ou queria ser o Rambo. Tanto é que a turma que ganhava vida produzindo material para alegrar as festas de aniversário da criançada dos anos 80, logo se ligou nisso e encheu o mercado com produtos que transformavam a nossa casa nas selvas do Vietnã.
E claro, a gente em mini Rambos, cheios de amor para dar, virando uma verdadeira febre de decoração de aniversários, principalmente entre os anos de 1987 e 1988. Obviamente, não podia faltar a faixinha vermelha na cabeça e algum tipo de arma de destruição em massa, e alguns arriscavam ficar sem camiseta, mostrando o físico de amolador de palito de dente com um peito de pombo. Quem nunca, né? Afinal de contas, era bom demais. E se já era tudo se tornar o Rambo numa festinha do Rambo, imagina no seu aniversário então ganhar um brinquedo do Rambo, hein? E se fazia sucesso na TV e precisava virar brinquedo aqui no Brasil, quando o combo era esse não tinha pra ninguém, já que a Glaslit Brinquedos era a casa dos heróis da TV, e com o Rambo não foi diferente, com a empresa paulista trazendo moldes diretamente dos Estados Unidos, produzindo a linha de brinquedos baseada no desenho do Rambo e a Força da Liberdade. A aventura já tem nome. Coleção Rambo, os heróis da Força da Liberdade contra o terrível exército savage. Se você quer aventura, você quer esta coleção. Da Glaslit. E olha, a perfeição dessa linha de brinquedos com bonecos e veículos grandões veio diretamente de um acordo entre a Glaslit e a norte-americana Collect Toys, criadora da linha lá fora, e por aqui a Glaslit caprichou demais na linha, não tem como falar, inclusive trazendo um super playset do quartel-general da Savage. É o novo quartel-general Savage. Cat, cuidado com o Warhawk! Ataque, Dragão Negro! Quartel-general e os novos personagens da coleção Rambo da Glaslit. Olha, também não é pra menos. Ali por 1987 a Glaslit estava com um pé na cova e o Rambo foi lá para tirar eles do atoleiro. E olha, não foi pouca coisa não, já que a Glaslit estava praticamente falida e as vendas da coleção do Rambo entre o Dia da Criança lá de 1987 e o Natal de 1988 simplesmente lideraram as vendas de brinquedos da empresa. Aliás, mais que isso, as vendas aumentaram demais nesse período justamente por conta do Rambo, que representou absurdos 40% de faturamento da Glaslit naquela época. Olha, isso mais uma vez prova que o Rambo realmente foi uma mania no Brasil naquela época, e assim, eu acho que só tendo vivido mesmo ali nos anos 80 para saber o tamanho disso tudo. Bom, claro, a Glaslit sendo a Glaslit, praticamente a Canon Filmes dos brinquedos brasileiros, logo começou a inventar, trazendo também para o Brasil as miniaturas dos personagens do desenho animado com preços mais em conta que a coleção principal. E saca só, essas miniaturas eram diferentes lá nos Estados Unidos, já que elas foram lançadas por uma empresa chamada Arco. Era tipo de umas borrachinhas daquelas que podiam ser colocadas na parte de trás ali no lápis, né? Nos lápis escolares, que foi outra grande moda e só quem viveu os anos 80 e 90 sabe bem como foi. E aqui, as borrachinhas com seus moldes acabaram virando miniaturas da turma do Rambo. E além disso, a Glaslit foi lá, pegou a carta máxima dos moldes mutantes e também trouxe pra gente carrinhos para essa coleção. A coleção teve vários veículos militares cheios de mísseis, metralhadoras e tudo mais, e até mesmo uma super moto, já que a galera da Moto Laser não estava mais combatendo nessa altura do campeonato. E por falar em moto, quem se lembra da ultra, mega, incrível moto louca do Rambo, igualzinha que ele tinha no primeiro filme, só que não. Moto louca e moto louca Rambo, bate, vira e volta a ação. Ao Rambo, vou fugir! Pega ele, Rambo! Bate, vira e volta a ação. Vai fazer! Moto louca Glaslit, não para nunca. Ah, diz aí, tem como não ser fã da Glaslit, mesmo quase 2 décadas depois do desaparecimento dela? Eu acho que não, né? Os caras eram criativos demais. Mas olha, em se falando de mania, não foi só a Glaslit que lançou coisa do Rambo aqui no Brasil. Já que a galera do camelô também fazia festa com todo tipo de tranqueira mais baratinha, conta aí. Quem teve a famosa faca rosa do Rambo, que até onde eu me lembro, vinha numa bainha camuflada de plástico vagabundo, mas que a gente ostentava na cintura com a mesma energia que a turma dos anos 90 se mostrava com um Motorola tijolão naquelas capinhas de plástico. Ou então o super binóculo do Rambo, que era bem baratinho, mas olha, era um binóculo de verdade com direito a dar zoom e tudo mais, e a criançada até conseguia dar uma espiada na vizinhança. Tinha também a metralhadora de brinquedo do Rambo, que fazia som e tudo mais, e claro, nenhum vídeo ficaria mais ou menos completo se a gente não lembrasse do lendário revólver 38 igualzinho que ele nunca usou,
Mas quem liga, né? Negócio era ter um Super Lawman .357 Magnum com cara de canela seca e que, para completar a diversão, fazia um barulhão com aqueles anéis de espoleta que logo a gente tinha que se virar nos 30 para conseguir mais cartelinhas na vendinha da esquina. Ah, isso era muita ostentação, né? Olha, eu até tenho na minha coleção o revolvinho do Esquadrão Classe A que foi lançado pela Glaslit. Tive quando era pequeno esse Lawman, obviamente, como todo mundo teve, mas ainda quero ter de volta na minha coleção. E o curioso nessa história é que, apesar da Glaslit ter os direitos sobre os brinquedos do Rambo no Brasil, a Gulliver resolveu que podia dar uma mordida em um pedaço desse bolo e foi lá, pegou alguns moldes dos SOS Comandos e transformou numa nova coleção do Rambo, com direito a umas cópias safadas do próprio soldado, além do Trautmann, também do Mad Dog, do Turbo e por aí vai. Claro, né? Não demorou muito, os advogados da Glaslit foram lá, bateram na porta da galera da Gulliver e mandaram recolher tudo do mercado e a coleção desapareceu assim como apareceu. Pra gente é uma pena, afinal de contas, quanto mais Rambo, melhor. Inclusive, esse foi outro assunto que a gente deu uma conferida mais profunda no vídeo sobre a história dos SOS Comandos. Um vídeo que, mesmo já sendo bem antigo aqui no canal, foi um dos primeiros, a galera continua curtindo bastante. Por falar nisso, tá curtindo esse vídeo? Tá, né? Então bora lá, deixa aquele like felpudo e melhor ainda, que tal compartilhar? Sugestão, compartilha com aquele seu amigo que você lembra que vivia rasgando camiseta vermelha para fazer faixa do Rambo e sair gritando pelo bairro como se fosse um sobrevivente do Vietnã. Que tal? E se a gente teve uma enxurrada de brinquedos do Rambo, seja os da Glaslit, ou todo tipo de tranqueira vinda do Paraguai, e histórias em quadrinhos já não foram o caso. Na verdade, a coisa foi bem mequetrefe nesse quesito. A gente teve até algumas edições da revista Mad com paródias dos filmes, já que era comum a galera do Edward Newman tirar sarro com o sucesso da época, e obviamente com o Rambo não seria diferente. Nessas, em 1986, foi lançado nas bancas de jornal o gibi Rambo Aventuras, produzido por uma tal de Impala Sociedade Editorial, com material de qualidade bem duvidosa. Na verdade, eu fui descobrir muitos e muitos anos depois que esses 4 gibis foram produzidos e lançados na Itália e ganharam republicação em Portugal pela tal Impala Sociedade Editorial, e essas bandas desenhadas, sabe-se lá como, vieram parar em algumas cidades aqui no Brasil, trazidas diretamente das terras do além-mar. Aliás, mais alguém se lembra desses gibis? Olha, eu vou confessar que teve uma época que eu até achei que isso aí era meio que efeito Mandela, uma falsa memória, mas não, realmente existiu e veio parar aqui no Brasil. Então, se você lembra, comenta aqui. E se na parte dos quadrinhos a coisa foi bem ruim, na parte dos álbuns de figurinhas, não. Como tudo naquela época virava figurinha autoadesiva ou não, com o Rambo não foi diferente. E quem lançou o álbum do Campeão da Liberdade aqui no Brasil foi a editora Abril, que era responsável por 80% dos álbuns brasileiros na época, e eu vou dizer, eu tenho esse álbum até hoje e foi muito bem, mas muito bem caprichado mesmo, mesclando figurinhas com prints diretos dos episódios e artes exclusivas, trazendo ainda as biografias dos personagens do desenho animado. Chegou o álbum de figurinhas do Rambo. Uma explosão de aventura em emocionantes cromos para você colecionar e brincar. Não perca! E olha, além do álbum, eu tenho até hoje, esse envelopezinho aqui lacrado, como se tivesse sido comprado na banca. Pra mim, é como se fosse a minha moeda número 1 do Tio Patinhas. E olha, o Rambo não apareceu só nesse álbum oficial aqui não, ele apareceu em outros lugares também. Afinal, quem aí se lembra do álbum de figurinhas Impacto? Esse é outro que eu tenho até hoje e é puro suco dos anos 80. E como tal, tem lá uma seção dedicada aos brucutus daquela década e, claro, o Stallone marca presença, inclusive como Rambo. Demais, né? E se o álbum Impacto também foi feito no capricho, o mesmo não dá pra dizer daquelas maldições em formato de álbum que a gente achava em toda a vendinha de bairro e prometia mundos e fundos, como bicicletas, televisão, videogame e tudo mais. Mas que no fundo fazia a gente gastar
toda a nossa mesada em tubos de cola, afinal de contas tinha que colar aquilo, e em figurinhas atrás dos tão sonhados prêmios, que na verdade no máximo davam pra gente uma flauta ou uma bola de plástico. E claro, o Rambo apareceu em vários desses álbuns, que ainda tinham em comum o fato de parecerem ter sido desenhados por um babuíno em fúria, mas que lá no fundo a gente gostava, apesar de não ter como explicar até hoje o porquê. Eu vou dizer, enquanto a gente estava conversando aqui a respeito das festinhas temáticas daquela época, eu lembrei que toda criança, inclusive este que vos fala, também gostava de fantasias, né? Todo mundo se amarrava nisso. E olha, eu até lembro que se a gente fosse nas lojas especializadas que vendiam esse tipo de roupa, a gente encontrava o conjunto prontinho e tudo mais. Só que quando o negócio era economizar, o Rambo era o herói que os pais gostavam e não tinha igual. Afinal, era só pegar uma calça verde qualquer, uma regatinha preta e uma faixa cortada, uma arminha de brinquedo e pronto, tínhamos um filho fantasiado de Rambo quase que instantaneamente. Bom, se bem que se a gente tivesse sorte, a gente podia completar o figurino com a botinha do Rambo, hein? Você está crescendo? Não? Peraí! E agora? Não? Ah, os óculos! Olha aqui, Rambo, fortinho Rambo. Ele é forte, resistente, dá uma fita que nem esta aqui. Isso é coisa pra macho, muito macho. Confessa, agora deu ó, pum, aquele desbloqueio de mente. Bom, agora eu não sei vocês, mas nessa mesma época tinha a sandália do Rambo, que eu vou confessar, eu não me lembrava. Rambo 2, a sandália. Estão me conhecendo, né? Mas isso vocês não conhecem. Sandália Rambo. Igual que o Rambo usa quando não quer brigar. E vem com esse adesivo. Ha! Isso é coisa pra macho. Muito macho. Olha, legal, tudo mais e tal, mas se fosse para escolher entre a sandália e a botinha, eu escolhi a botinha. E vocês? Comenta aqui. E como todo personagem de sucesso, o Rambo também não escapou da zoeira. Afinal de contas, ele já tinha aparecido até na revista Mad e não escapou também de aparecer na TV pirata, que era um dos maiores sucessos na época, só que apareceu de um jeito, digamos assim, um tanto diferente. Ele está de volta. Ele se embrenhou na floresta para vingar seus companheiros mortos. Bambi 2, a vingança. E falou em Rambo, falou em TV, tirando a briga lendária entre a Globo e o SBT pela exibição dos dois primeiros filmes da franquia, e que eu aposto todo mundo se lembra, o que também marcou demais foram os concursos do Rambo brasileiro, exibidos no Viva a Noite do SBT com o nosso saudoso Gugu Liberato. Edgar Costa Linguitti é o candidato número 1. E esses concursos malucos faziam tanto sucesso, mas tanto sucesso, que o SBT chegou a esticar por alguns meses a atração, levando o Ibope lá pra cima com provas, uma mais doida que a outra, onde o prêmio final era dinheiro, passagem para os Estados Unidos e uma motocicleta Vespa, além de alguns momentos de fama nacional. E tudo que fazia sucesso virava também o quê? Música. E no caso, por exemplo, dos Thundercats, do He-Man, viraram musiquinhas pelo Trem da Alegria. Já o Rambo não. O Rambo ganhou uma musiquinha exclusiva com a voz da Rainha dos Baixinhos. Olha, é muito louco imaginar que esse camarada começou como um ex-combatente boina verde com problemas psicológicos, praticamente um psicopata nos livros, e ele ia chegar ao auge de ter musiquinha própria para a criançada cantar. Magia, meus amigos, magia. E olha que eu nem falei do evento que quase causou um novo Big Bang, que foi o disco O Rambo do Sertão, cantado a caráter pelo saudoso Genival Lacerda. E não dá para encerrar esse vídeo sem a gente falar antes dos joguinhos das antigas, todos eles com Rambo no título.
Nem todos, afinal de contas foram muitas homenagens, como foi o caso de vários games das franquias Contra e Ikari Warriors, mas o Rambo também teve um joguinho pro Nintendinho que orbita entre diversão meia boca e, vamos falar a verdade, mediocridade. Teve também 2 jogos para o Master System baseados no segundo e no terceiro filme do Boina Verde e que, olha, até são bem divertidos. E Rambo 3 ainda teve uma versão mais caprichadona que foi lançada também para o Mega Drive. Enfim, o Rambo, além de ser um personagem que trouxe muita alegria pra gente, também foi um personagem que deu dinheiro pra muita gente, que em troca deram alegria pra gente. Então, tá tudo certo. Agora eu quero saber de você, disso tudo aí, o que mais marcou você? Ou se teve alguma coisa que não tá no vídeo também, comenta aqui. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se está chegando agora aqui no canal, gostou do que viu? Bora lá, se inscreve aqui e aproveita para badalar o sininho, que vai ser um prazer ter você junto comigo 2 vezes na semana. Além disso, aproveita para conhecer as nossas redes sociais. E quer ajudar ainda mais o canal? Então bora lá, que tal se tornar um membro felpudo Gold? Vai ajudar o canal a produzir conteúdos cada vez mais nostálgicos. O seu nome aparece aqui no final do vídeo e ainda tem um link lá para o nosso WhatsApp, o nosso grupo de WhatsApp secreto. Então, por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!